Bom dia, começando um novo programa, agora o primeiro de 2011, do quadro direto do QG do blog aqui, e a presença agradável aqui da prefeita Maria do Carmo, né, que começa esse ano uma nova gestão, né. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui, por atender o nosso chamado aqui, nosso convite. E eu já começo logo conversando com a senhora, perguntando para a senhora, que foi um dos casos mais badalados aqui no blog, e o recorde de comentários no blog foi com relação ao caso Rosilane Evangelista, né? A secretária de Finanças, a ex-secretária de Finanças foi exonerada do cargo. Eu queria saber, afinal, qual é a sua versão para esse caso? O que aconteceu entre a senhora, prefeita, e a sua ex-secretária Rosilane Evangelista? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite que você fez para eu estar aqui. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu reconheço aqui, quero dizer a você que você é um dos mais lidos, né, em todo o estado, e eu acho que até fora também. Então eu tenho muito respeito por você e por todos aqueles que integram, né, a rede que você, de informações que você coloca à disposição da população de Santarém a partir daqui do seu blog. Então parabéns por isso, né? Você começou, acho que uns 2 anos depois que eu me elegi prefeita, né? Então você está me acompanhando. O primeiro post, inclusive, foi sobre a senhora que eu fiz. Oh, exatamente, eu lembro perfeitamente disso, Jéssica. Então parabéns para você, tá? Com relação ao assunto, eu quero dizer a você que eu tenho o maior respeito e o carinho, não só pela Rosilane, mas por toda a sua família, né? Inclusive eu quero de público agradecer, porque depois de toda essa polêmica, né, você soube conduzi-la de forma que as pessoas tomassem conhecimento das informações, mas sem ferir ninguém, né? E depois a própria família da Rosilane veio também aqui, né, e colocou uma pedra no assunto, e nós decidimos tocar nossas vidas adiante, porque era um assunto especificamente de natureza pessoal, né? Então a gente fez tudo para que ficasse entre nós, mas eu respeito quando veio a blog, veio a debate político e acabou virando o que você disse, o seu campeão aí de participação. Mas não tem grandes segredos. Na verdade, o que aconteceu é que eu, ao longo de todo esse tempo de convivência com a Rosilane, eu mantive com ela uma relação de confiança muito grande. E ela já sabia desde então os problemas que estavam me causando, as liminares que estavam saindo para os concursados entrarem na prefeitura sem planejamento. Ela, inclusive, junto comigo, nós estabelecemos um grupo de trabalho, né? Estávamos juntas para ver como os concursados poderiam entrar na prefeitura de forma planejada, sem que isso houvesse qualquer problema no orçamento. Então, ela era a pessoa-chave com relação a isso. Ela sabia das minhas aflições, das minhas angústias, de como colocar os concursados o mais rápido possível. Ela me ajudou a planejar todo o formato de entrada dos concursados, sem que houvesse muito prejuízo para os temporários, pelos quais eu tenho o maior respeito, Jesus. Diga a você que concursado, eu sou concursado, eu acho que a qualidade do serviço ela vem muito pelos concursados, mas eu devo muito aos temporários. Eles que me ajudam a governar no dia a dia, na rotina da prefeitura, são muito dedicados. Então eu devo a eles também, além de ter um respeito pelos concursados, devo respeito aos temporários. Então nós tínhamos um grupo de trabalho que trabalhou o tempo todo essa questão de como os concursados entrariam sem grandes prejuízos e sem problemas. Você viu que ao longo de todo o ano de 2010 nós colocamos concursados na prefeitura e não houve polêmica, né? Porque eu estava vendo o exemplo do que aconteceu no governo do estado e eu não queria que acontecesse aqui. E eu tinha o aval da justiça para isso. Então me causou uma surpresa muito grande e uma decepção muito grande quando eu recebi a citação, né, a notificação, aliás, vinda do filho da secretária, né? Eu achava, inclusive, que ela não sabia disso. E quando eu fui conversar com ela sobre o assunto, que eu me surpreendi quando ela disse que sabia. Então, aquilo para mim realmente foi um choque muito grande, porque ela sabia todo o processo que a gente estava vivenciando e ela tinha conhecimento que a gente parou
de chamar determinado mês do ano passado, mas que nós iremos voltar este ano. Você acha que ela poderia ter comunicado a senhora? Poderia ter me comunicado, poderia ter me dito, né? Olha, eu não quero nenhum problema com meu filho, mas eu quero te avisar, Maria, que ele está fazendo isso. Eu acho que nós tínhamos intimidade. Eu despachava com a Rosilane todos os dias. Não tinha um dia sequer que eu não despachava com ela. Então, eu fiquei muito decepcionada, porque eu achei que faltou confiança dela comigo, e não eu com ela. Ela que não teve confiança no processo que nós mesmos estávamos construindo juntas, né, que era o processo de chamamento dos concursados. Então, eu conversei muito com ela, não teve nenhum problema. Eu acho que houve essa quebra de confiança. E eu disse para ela que ela pode trabalhar na prefeitura, continuar trabalhando em outra área, com outras perspectivas dela. Eu quero ajudá-la sempre. Eu tenho todo o carinho por ela, pela família dela, respeito. Mas eu acho que ali se rompeu uma relação de confiança que já vinha há muito tempo, que para mim foi uma surpresa muito ruim, sabe? Prefeita, a senhora está falando em secretários, ex-secretários, e muito se falou ao longo do ano passado, né, principalmente já na reta final, de que a senhora implementaria mudanças no seu governo com relação às secretarias, né, que 2011 seria um governo de mudanças aí. Mas até agora, já passando quase 30 dias do mês de janeiro, não se viu nenhuma mudança assim, substancial na maneira de ser conduzido o governo, ou pelo menos em termos de nomes dentro do governo. Não vai haver mudanças ou essas mudanças não diz respeito a nomes? Deve haver algumas mudanças, mas as principais são de postura, né? Eu acho que nós precisamos mudar a postura do governo com relação a algumas políticas, como, por exemplo, política de saúde, né, política de infraestrutura, porque o nosso é um governo que se propõe a promover o desenvolvimento com justiça social. Mas a gente sabe que uma das pautas principais da população de Santarém é a infraestrutura. Então o governo tem uma concepção, que é a justiça social, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação, que é a questão da infraestrutura urbana, da infraestrutura rural, que é importante, e eu já percebi que você pode ter a melhor das escolas, o melhor das unidades de saúde, mas se você não tiver asfalto, se você não tiver uma infraestrutura que as pessoas se sintam contempladas, existe problema entre o governo e a população. Então, como é que um governo que se propõe a praticar, a ir buscar a justiça, né, o desenvolvimento com justiça social, tem que, ao mesmo tempo, investir muito em infraestrutura urbana, né? Então, eu acho que esse equilíbrio que a gente precisa fazer internamente dentro do governo. Então, agora, nesse momento, nós estamos dialogando, conversando, né? O secretário de Planejamento, o doutor Everaldo, voltou, ele faz esse papel importante, feito pela Secretaria de Planejamento, de agregar todas as secretarias para perceber se a gente quer o desenvolvimento com justiça social, e aí a gente tem que, independente, né, do que é colocado como mais importante, que é a infraestrutura, tocar na direção da justiça social, ou se nós pretendemos fazer um equilíbrio com relação a isso. Porque o discurso é uma, prática é outra. Essa parte da infraestrutura, da cidade, da questão de ruas asfaltadas, acho que a senhora foi esquecida um pouco no governo? Não, eu acho que nós priorizamos a questão social, né, do nosso governo. Se você prestar atenção, nós avançamos muito na área de educação, na área de assistência social, de trabalho, de geração de emprego e renda, formação e capacitação das pessoas para poder abraçar a sua oportunidade que todos têm, mas a questão da saúde, que apesar das críticas, e eu as recebo de forma democrática, mas nunca um governo avançou tanto na área de saúde como a nossa, né? Na rotina, no dia a dia, é o centro de saúde 24 horas, são os centros de especialização odontológica, nós temos muito mais unidades de saúde, o novo pronto-socorro municipal. Então você percebe que a gente avançou muito na área de estrutura, na área de atendimento, de políticas, né? O SAMU que veio para cá no nosso governo, mas o governo está começando a concluir também que nós, além da área social, a gente precisa também agregar a questão da infraestrutura e achar nela um mote social. Eu acho que hoje o maior programa de inclusão social da prefeitura é asfalto.
Entendeu? Então, eu tenho que passar isso para o governo, para o conjunto do governo. Porque aí a gente tem que priorizar, né? Porque hoje as pessoas deixarem de sair das suas casas numa rua sem asfalto, na lama, com dificuldade de acesso ao seu transporte, né, e tudo mais, isso aí é falta de qualidade de vida. Quando você asfalta uma rua, a pessoa sente mais orgulho da sua rua, a autoestima da pessoa melhora, a pessoa chega mais rápido no seu trabalho, é mais fácil de chegar o carro do lixo, é mais fácil de chegar o SAMU se precisar, ela tem um mototáxi mais perto, ela chega mais rápido no ponto do ônibus. Agora, é muito caro. 1 quilômetro de asfalto aqui em Santarém são R$700 mil. 1 quilômetro de asfalto. 1 quilômetro de recapeamento que nós fizemos agora há bem pouco tempo é aproximadamente 250 a 300 mil reais. 1 quilômetro de recapeamento. 1 quilômetro de asfalto sem drenagem é 500 mil reais. Aquele asfalto superficial que você não faz a drenagem profunda. Portanto, o asfalto fica fadado a daqui a 3 anos acabar, né, começar a esburacar, porque a água vem pelo lado. Então, até agora, Jesus, nós temos mantido a nossa proposta de fazer asfalto com qualidade. Asfalto com qualidade é asfalto caro, porque é o asfalto que tem a drenagem superficial e a drenagem profunda, né? Tem que ter as duas coisas, não pode só ser o escoamento pluvial, o escoamento das águas de chuva. Então, com relação a essa questão de mudanças de nomes, não vai ter? Pode ser que tenha, mas será uma consequência da mudança de postura, né? Nós temos alguns problemas que está a olhos vistos, nem sempre o que o governo quer é o que a população quer, e aí a gente tem que ver o que a população quer hoje. Eu acredito que a população de Santarém quer uma saúde e uma educação de qualidade, mas também quer uma infraestrutura maior na sua cidade. Já fizemos muito infraestrutura, viu, Gésia? Eu acho que até a cara da cidade já mudou e mudou para melhor. Mas a gente sabe que uma cidade do tamanho de Santarém, essa política é sempre muito importante.